Prepare-se para um mergulho profundo, pessoal. Um mundo cheio de magia, mistério e perguntas. Muitas perguntas. Hoje a gente vai explorar Zanoni. O romance do Edward Bulleton, aquele que nos leva numa viagem, sabe? Da natureza humana, ambição, amor. E as consequências, é claro, das nossas escolhas. O legal de Zanoni, sabe, é como o autor mistura, tipo, elementos da era romântica com uma análise bem profunda de ideias, tipo, filosóficas. Não é só uma história de fantasma, não, mas algo que mergulha no que significa ser humano, as decisões que a gente enfrenta, né? É isso aí. A história começa, imagina só. Jardins de Nápoles, sol brilhando, um grupo de ingleses curtindo a tarde, de repente Glindon, um artista jovem, sente um calafrio do nada. E isso, claro, vira um papo sobre, adivinha, superstições. Aí surge Zanoni, misterioso, sedutor, e dá uma explicação, digamos, mais profunda para o que aconteceu. Essa cena é tipo chave, porque já mostra os temas, sabe? Centrais do livro, logo de cara, Cofre do Glendon. Pensa bem, pode ser um sinal dos mistérios, perigos, sei lá, que ele vai enfrentar se aventurando no mundo de Zanoni. E Zanoni, ele quebra, normal, né? Sugere que existem forças além do que a gente entende. Glindon, na hora, fica fascinado pelo Zanoni, pela ideia de além dos limites, sabe, humanos. Já o amigo dele, Mervari, é o cético que prefere uma vida normal. Eles são tipo as forças opostas dentro da gente, né? A vontade do extraordinário versus o conforto do que a gente conhece. Exatamente. Essa tensão entre os dois é o que move a história. Glendon é, tipo, hipnotizado pelo desconhecido, pela promessa de poder, conhecimento que Zanoni parece ter. E o Mervale, ele lembra a gente do mundo real, dos limites. O ceticismo dele destaca os perigos de se afastar muito do que é familiar. E Zanoni? Quem é ele, afinal? Ele tem poderes sobrenaturais, condena o crime, defende a religião, mas vive isolado e alerta sobre os perigos de, tipo, buscar o conhecimento supremo. Meio contraditório, não? Com certeza. É isso que faz dele tão, sei lá, complexo e misterioso. Ele é luz e sombra, capaz de bondade, mas ciente das tentações, armadilhas que vêm com poder. Seus alertas a Glindon sobre o conhecimento mostram que ele entende a mente humana e o potencial para corrupção, sabe? Quando a ambição vai longe demais. Tem uma cena bem interessante que ele fala de igualdade e progresso, tipo, a lei. Mesmo que o mundo inteiro conspirasse para impor a mentira, não ia virar lei. Nivela tudo hoje e você só facilita o caminho para a tirania amanhã. Ele parece, tipo, criticar as ideias utópicas de mudança social. Sem dúvida. Essa fala mostra uma visão, tipo, complexa da sociedade. Zanoni não é contra o progresso, mas sabe que só nivelar as coisas não garante justiça, sabe? Ele sugere que o progresso de verdade precisa de mais do que mudanças por fora. Precisa de uma transformação interna. Aí entra Viola Pisani, uma atriz talentosa, que chama a atenção do Glindon. Ela também se sente diferente, como se estivesse vestindo, sabe, extraordinário. Figola é fascinante. Ela representa outro tipo de busca por transcendência. Enquanto Glindon quer conhecimento e poder, Viola quer um amor que vá além do comum, que toque a alma dela. E isso fica claro na cena que o Glindon declara seu amor e ela responde: "Você daria sua mão a uma órfã." Parece que ela está falando das suas vulnerabilidades, da profundidade que ela busca. Se a gente conectar isso com tudo, revela muito sobre como Viola entende o amor. Ela não quer um romancezinho, mas uma conexão profunda que reconheça o passado dela e abrace, sabe, o espírito único dela. A pergunta dela pro Glindon é um teste para ver as intenções dele e a capacidade de empatia. Mas tem outros personagens, tipo o Espreitando nas Sombras. O Nick Toro, um pintor, ele representa um lado mais sombrio dos ideais revolucionários. Tem uma cena de arrepiar que ele tenta seduzir a Viola com as propostas de um príncipe rico e acaba caindo num abismo. Essa cena é crucial. Ela mostra os perigos escondidos, sabe, na agitação social. O Nico tem a corrupção do poder, a manipulação. A queda dele no abismo é tipo um símbolo das consequências de ceder à tentação. Glindon fica preso nesse triângulo, apaixonado pela Viola, lutando contra as expectativas e cada vez mais envolvido no mundo de Zanoni. É como se ele estivesse sendo puxado para vários lados sem saber para onde ir. Essa luta interna do Glindon, né, reflete as grandes questões do livro. Ele é a cara da luta humana entre ambição e, sei lá, contentamento. Aquele faixinha pelo extraordinário. Mas as obrigações do dia a dia, as escolhas dele têm consequências, né? Não só para ele, mas para quem tá perto, tipo a Viola. E aí tem aquele momento decisivo, quando Glindon pede a Viola em casamento. Mas ele hesita, faz uma pergunta sem pensar e ela se afasta. É um ponto de virada total para ele e para Viola. A hesitação do Glindon mostra que ele ainda tem dúvidas, não consegue se entregar ao tipo de amor que a Viola quer. A pergunta, feita sem pensar, mostra que ele não está sendo sensível, sabe? E a Viola se afasta, acaba mais perto do Zanoni. E aí que as coisas ficam interessantes. Viola e Zanoni se casam. De surpresa total. Lembra dos avisos do Zanoni por Glindon sobre amor. É uma reviravolta, né? Que mostra o poder do amor de transformar, desafiar crenças até as mais profundas. O Zanoni, mesmo com as reservas, se vê atraído pela pureza da Viola, pela intensidade do amor. Esse casamento é tipo a união de dois mundos que vai além do comum e do extraordinário.
Felicidade que dura pouco. Uma praga explode. E o Zanoni, com todos os poderes, não consegue proteger quem ama. Eu falo de desafiar a morte meio enigmático, mas a Viola fica apavorada. O que intriga aqui é o significado, né? Por trás das palavras dele e da reação dela. O Zanoni, falando de desafiar a morte, sugere a imortalidade dele, uma vida além do físico. O medo da Viola é a fragilidade humana, o apego ao que ela conhece. Eles fogem da ilha. Mas o paraíso do casamento acabou. A história dá um pulo no tempo e o Glindon tá lá buscando conhecimento proibido como discípulo do Mejnun. Esse pulo no tempo muda tudo. O contraste entre o casamento e a praga mostra que a felicidade é frágil, o caos sempre ameaça. E o Glindon buscando o proibido lembra da fascinação dele pelo Zanoni. Agora ele tá mergulhado na busca por poder e, sei lá, entendimento. Mas o caminho é cheio de provações. Glindon enfrenta espectros e os avisos do Mejnar. E a gente vê que ele mudou, ele não é mais o artista sonhador. A vida dura deixou ele mais, sei lá, rígido. A reação dele mostra isso, né? Ele não é mais o cara que buscava transcendência, agora ele tá desiludido, disposto a encarar tudo pelo conhecimento. Mas o medo dele diante dos espectros mostra que talvez ele não esteja pronto para as consequências. E a desilusão dele com o Mejnor cresce. Ele conhece a Felida, uma mulher que representa o prazer, a vida sensual. E aí entra numa espiral. Aí a gente se pergunta, né? Essa é a vida real que o Zanoni avisou. E como isso se compara com a vida que ele teria com a Viola? A queda do Glindon nos prazeres é como se ele rejeitasse as aspirações que ele tinha. É o oposto do amor com a Viola, um amor que o Zanoni abraçou, mesmo com as dúvidas. É tipo, a grama do vizinho é sempre mais verde. Clássico. Glindon larga um amor bom com a Viola, busca conhecimento e termina numa vida vazia. Um alerta sobre querer tudo fácil e a importância de saber o que realmente vale a pena. E a bomba? Descobrimos que a Viola está em Veneza, com o filho do Zanoni. O Glindon, cheio de culpa, quer avisar ela sobre o Zanoni e vai atrás dela. A tensão aumenta. Os caminhos se cruzam, o peso das escolhas, a ameaça do mundo do Zanoni. É tipo uma bomba relógio. E tudo isso com a Revolução Francesa. A França em caos, o terror. Que época para se viver, hein? Verdade. No meio disso tudo, a Viola está presa em Paris, durante o reino do terror. Que situação, perigo total. Parece até que o Bulwer-Lytton tá falando pra gente, né? A França tá pegando fogo, o destino do Zanoni e da Viola tá no ar, e agora vocês, leitores, que decidem. A Viola está numa situação terrível. Mas, mesmo na prisão, no meio do horror, ela mostra uma força incrível. A fé dela, a esperança de reencontrar o Zanoni, isso a sustenta. Bem diferente do Glindon, que se fragilizou com as provações, né? Total. Parece que a jornada do Glindon levou ele para um bico sem saída, enquanto a Viola, mesmo presa, encontra força na dificuldade. É a resiliência humana, né? Achar luz no escuro. E o Zanoni? Com a Viola em perigo, ele decide, de repente, intervir nos assuntos dos humanos. Que mudança, hein? Lembra, lá no começo, que ele avisava sobre os perigos de se meter no destino das pessoas. Pois é, agora ele quebra as próprias regras para salvar a mulher que ama. Amou demais, mas é uma aposta arriscada. É como se ele dissesse, jurei não interferir, mas por você, Viola, eu arrisco tudo. Ih, que dilema, hein? Total. Ele vira um tipo de agente do destino, manipulando tudo para salvar a Viola da guilhotina, de tirar o fôlego. Mas a pergunta é, qual o preço disso? Ele vai conseguir proteger ela sem se destruir. O Bulwer-Lytton, um mestre da narrativa, deixa a gente na expectativa até o final. Mas o que importa não é só o destino deles, mas a jornada e o que a gente aprende com isso. Verdade. Zanoni faz a gente pensar sobre o bem e o mal, os limites do que a gente pode saber, a busca pela felicidade, o poder do amor. E a gente se pergunta, se fosse a gente no lugar do Glindon, qual caminho a gente escolheria? Conhecimento ou amor? Quais seriam os resultados de cada escolha? E você que está ouvindo, qual caminho você escolheria? Pensa nisso. Zanoni mostra que cada decisão, por menor que seja, pode mudar tudo. Que tal mergulhar nessa história e tirar suas próprias conclusões? Zanoni é cheio de detalhes e simbolismos, uma viagem pela alma humana. E por hoje, encerramos nosso mergulho no mundo mágico e misterioso de Zanoni. Esperamos que vocês tenham gostado da viagem. Até a próxima e continue explorando os labirintos da literatura, sempre em busca de novas descobertas.